pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui no cenário diferente, né, do que vocês estavam acostumados a ver na minha aula, porque nós vamos fazer uma coisa mais simples, vamos fazer apenas uma revisãozinha em cima da prova, né, já que vocês vão ter prova, eu vou revisar basicamente o que vai cair, né, mais ou menos na prova, para vocês também não se preocuparem, ter mais ou menos um norte para poder responder, né, porque eu tenho certeza que pelo menos pelas atividades, eu notei que vocês tiveram uma compreensão muito boa do capítulo. Então, vamos só revisar aqui as questões e vai ser isso a aula de hoje, né? E depois vocês vão fazer a prova, porque não adianta também eu dar uma aula muito densa, né? Muito pesada, sendo que vocês estão na semana de prova, precisam estudar. Então, vamos fazer uma coisinha bem rápida. Vamos lá. Vocês lembram que nós temos 3 tipos de rochas, 3 grupos de rochas, não é isso? E aí nós temos aquelas que são formadas por mudanças climáticas, mudanças de temperatura, ação da chuva, várias coisas que a gente pode chamar de processos químicos, não é isso? Aí a gente vê que o quê? As rochas metamórficas, elas são formadas a partir desses processos químicos e as sedimentares a partir de processos físicos, não é isso? Por quê? Porque quando uma rocha ela é submetida a esse tipo de processo químico, né, a um calor excessivo, um frio excessivo, ela vai mudar a sua composição. Então, quando ela muda a composição dela, ela sofre uma metamorfose. É justamente por isso que nós conhecemos como rochas metamórficas, certo? Então, basicamente, vai ser isso sobre rochas metamórficas. Pronto. A gente já vê também que as sedimentares elas já sofrem processos físicos. Por exemplo, digamos que existe uma rocha magmática, né, que é a primeira. Essa rocha magmática ela desce, se mistura com água, se mistura com dejetos orgânicos, se mistura com essas coisas. Ela não vai se transformar em vários sedimentozinhos grudados, né, como a gente viu, por exemplo, camada de rocha, camada orgânica, né, de dejetos de animais ou folhas, depois a água, depois mistura com outra rocha, ela vai formando um monte de repartiçõezinhas diferentes. Pronto, então é assim que é feita a rocha sedimentar, a partir de sedimentos, como eu até falei pra vocês, é como se fosse uma lasanha, né, você olhando para uma rocha sedimentar, é uma espécie de lasanha, porque tem a camada de rocha, aí tem uma camada mais amarelinha que é areia, aí tem outra que aí você vê que são fósseis, né, são bichos fossilizados, peixes, sapo, essas coisas que normalmente vivem na água. E aí vai, né? Você vê que é uma espécie de lasanhazinha de rocha. Pronto. E já as magmáticas, a gente vê que ela é formada a partir do resfriamento do magma. E o que é o magma? O magma é aquela pasta quente, aquela pasta laranja que a gente vê saindo do vulcão, né? Pela chaminé. A gente vê que o vulcão ele tem aquela chaminé que é por onde sai aquela camada quente, né? Aquele magma, aquela pasta que é pegando fogo, né? É meio líquido, mas é pegando fogo. Então, aquele magma, quando ele desce e ele escorre pela superfície, ele vai esfriar e a partir desse esfriamento vai solidificar, ou seja, virar uma rocha. E aí a gente tem a rocha magmática, não é isso? A gente vê que temos 2 tipos, as extrusivas e a intrusiva. Imagina aquele magma que ele não desceu, ele ficou ali ele não conseguiu subir na erupção, ele ficou ali na superfície dentro do vulcão. Esse magma ele também pode resfriar lá dentro, e aí ele vai virar uma rocha magmática intrusiva. E o que saiu vai ser a extrusiva, porque ele solidificou no lado de fora. Compreenderam isso? Pronto. Aí o que a gente vê também? O planeta Terra, como a gente conhece, ele é constituído na sua parte inferior por umas coisas que a gente chama de placas tectônicas, que foi o que a gente viu, né? As placas tectônicas, que também atuam diretamente nessa questão das rochas. E essas placas tectônicas, elas são como se fossem grandes rochas gigantes, né? Claro, porque cabe um continente em cima. São grandes rochas. E sobre essas grandes rochas, como eu disse, cabe os continentes, cabe os países, então é muito grande. E essas placas tectônicas, como esses blocos rochosos, eles estão ali deslizando por uma superfície aquosa de magma.
Então, entre elas, embaixo dela tem magma. Então, não é uma coisa muito firme. Ele fica ali se movendo, ainda às vezes fica se balançando. E é isso justamente o que causa os terremotos, causa pequenos tremores de terra, causa tsunamis, erupções vulcânicas. Tudo isso é feito pela movimentação dessas placas tectônicas. E a gente viu que elas têm várias formas de deslizar, né? A gente vê que ela pode simplesmente fazer esse movimento, ela pode fazer esse movimento, que é o que gera as montanhas e os vulcões, quando uma placa tectônica sobe por cima da outra. Então, a gente tem a origem de vulcões, a origem de montanhas. Elas podem se chocar também, esse choque normalmente gera terremotos. Então, é aí que a gente vê que essas placas tectônicas, elas estão em constante alteração. Elas não estão assim fixadas num determinado local, elas estão se movimentando e vão sempre se movimentar. Aí você me pergunta, e por que aqui no Brasil nós não temos essas coisas? Por que aqui no Brasil nós não temos esse tipo de ação? Porque o Brasil, ele está no meio de uma placa tectônica. Então, quem sofre mais é quem está aqui na beirada, não é isso? Por quê? Porque vai sofrer mais impacto. Quem está aqui não vai sofrer esse impacto, não vai nem sentir nada, quem estiver no centro. Então, o Brasil, ele está no centro de uma placa tectônica que é chamada de placa tectônica sul-americana. Esse é o nome da placa tectônica que nós temos, que o Brasil está incluso. Existem países que estão nessa placa tectônica que sofrem com terremotos, com tsunami? Existe. E não é nem tão longe, basta você ir para o Chile. O Chile já tem montanha, o Chile acontece esses terremotos. Então você percebe que... Tô gravando. Vou já. Então você percebe que por ele estar mais exposto a essas áreas, ele acaba sofrendo esses impactos de forma maior. Entenderam? Vou ver aqui mais alguma coisa.